o psicólogo perinatal, ele também pode atuar na saúde pública. Sim, existe já contratação desse profissional, né? Existe concurso contratando psicólogo perinatal? Eu desconheço, pode até ser que sim, em alguns poucos espaços do Brasil, mas isso é algo que nós precisamos lutar para que aconteça. Eu tenho aqui comigo que a gente precisa crescer em número para que realmente a gente possa ter um psicólogo perinatal em cada setor da saúde pública, da saúde coletiva do nosso país. Eu acho que isso é extremamente importante, visto o número alarmante que nós temos de mulheres nesse período chamado perinatal, com alterações emocionais significativas, né? Então, devido ao número alarmante que nós temos, nós precisamos muito, né, de um psicólogo perinatal em cada unidade básica de saúde, né? Em cada setor da saúde pública para fazer, né, um acolhimento, um atendimento, uma prevenção aí, tá? Mas nós não temos ainda. Quando a gente tem esse profissional, quando uma universidade, de repente, propõe, né, um estágio dentro desses setores públicos, né, de saúde, e aí a gente acaba tendo ali estagiários de psicologia. Mas eu sei que eu tenho, são poucos ainda, não são muitos, mas eu tenho poucos alunos no meu curso que, sim, trabalham na saúde coletiva, que trabalham no serviço público de saúde e justamente estão fazendo esse curso para poder atuar, né, de uma forma mais específica, né, com essa população, tá? Então, está começando, a gente tem poucos ainda, mas já temos, eu pelo menos já tenho alguns alunos atuando nessa área, né, se especializando para atuar nessa área. E um dos meus grandes sonhos, né, é um dia ter realmente formado tantos psicólogos, né, para trabalhar nessa área no Brasil, que a gente possa ter muitos deles, né, espalhados aí nas unidades básicas de saúde, no serviço público de saúde, tá? Então, unidades básicas de saúde, a gente pode atuar fazendo, por exemplo, o que as pessoas chamam de pré-natal psicológico, né? Que a gente também pode chamar de atenção psicológica gestantes. Então, que são alguns encontros direcionados para um determinado tema. A gente vai levar algumas orientações para essas, que podem ser gestantes, que podem ser o grupo de apoio, que pode ser os parceiros, que pode ser casais. Então, assim, dentro de uma unidade básica de saúde, a gente pode fazer muitas coisas, atender muitas pessoas relacionadas aí, né, a essa área da perinatalidade, tá? Então, o psicólogo perinatal que trabalha no serviço público de saúde, ele é livre, né, para escolher os grupos, né, que ele vai atuar ali, que ele vai orientar. Então, unidades básicas de saúde, nós podemos fazer esse tipo de atendimento, por exemplo. Nós temos os CRAS, que são o Centro de Referências de Assistência Social, tá? Então, eu tenho, acho que 2 alunas que trabalham no CRAS, inclusive, né? Então, elas fazem o curso de Psicologia Perinatal justamente para atuar no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, tá? Nós temos os NASF, que é Núcleo de Apoio à Saúde e à Família, né? Então, muito interessante que o psicólogo que trabalha no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, né, ele tenha conhecimento de psicologia perinatal. Eu acho que o psicólogo que trabalha aí tem que ter conhecimento de psicologia perinatal, né? Então, nós vamos trabalhar aí muito no planejamento familiar, por exemplo, em questões de rede de apoio, uma série de ações que nós podemos exercer aí nesse âmbito, por exemplo, tá? No CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, esse é um espaço em que as mulheres e homens e crianças, né, que precisam de um atendimento psiquiátrico e muitas vezes não têm condições, né, de pagar por esse tipo de serviço, tá? Então, antigamente,
na década de 80, por exemplo, quando alguém que não tinha condições financeiras, tinha algum transtorno mental, né, e precisava, portanto, de medicação, que precisava de atendimento psiquiátrico, e infelizmente a gente não tinha esse tipo de atendimento no serviço de saúde, eram pessoas que iam para os chamados manicômios, hospícios, né, esses hospitais, né, e que a gente teve toda uma luta antimanicomial, porque foi provado que era um método menos eficaz para trabalhar, para promover bem-estar para esses sujeitos. Ali era um espaço totalmente degradante, um espaço totalmente adoecedor, né? Às vezes a pessoa, muitas vezes, entrava ali, não tinha um problema, um transtorno mental grave, mas saía com um transtorno mental grave por conta daquele espaço realmente é um espaço adoecedor. E aí, hoje, então, existem esses CAPs, que eles são como se fossem uma unidade básica de saúde, digamos assim, para atender essa população psiquiátrica, tá? Que tem aí algum problema de saúde mental. Nós sabemos, então, que mulheres, tanto na gestação quanto no pós-parto, elas podem apresentar transtornos mentais graves, depressão grave, ideação suicida, psicose, né? Transtornos de ansiedade, uma série de coisas, né? Então, elas podem ter aqueles transtornos alimentares, né? Então, são muitos. Ah lá, ó, a Fabiana tá falando aqui, Fabiane Rocha, eu trabalhei no CAPS, olha que legal, show, né? Então, assim, o CAPS é um espaço que o psicólogo perinatal precisa atuar. Fabi, você trabalhou em CAPS que atendia mulheres, por exemplo, que chegavam no pós-parto com sintomas de depressão, com sintomas de psicose, por exemplo, né? Se você chegou a trabalhar e viu essa situação, ela falou que sim, show, tá, né? Então, percebe, nós podemos atuar aí também. É um espaço que precisa desse olhar cuidadoso desse profissional. Eu me lembro bem, quando eu era estudante ainda, o CAPS aqui da minha cidade sempre estava pegando estagiários. E o que tinha de colega meu que fez esse estágio eram vários. Acho que eles estavam pegando tanto psicólogo de estagiário e tinha pouco psicólogo de fato contratado, né, naquela época. Mas eu lembro que esses meus colegas vinham falando, nossa, Rafaela, hoje eu peguei um caso de depressão pós-parto, hoje foi um caso de psicose. Então, eles vinham sempre me contar situações relacionadas aí, né, à gestação, parto e pós-parto, que desencadeava aí sérios transtornos nessas mulheres. Então, é um espaço que a gente também pode atuar. Percebe que na saúde pública, então, a gente tem diversos espaços para atuar. No aborto legal, por exemplo, né? Então a gente tem que fazer uma avaliação psicológica, uma ajuda, um acompanhamento após o aborto legal, abortamento legal, né? Não é só fazer uma avaliação antes e falar assim, não, ela não tá mentindo, né? Tá tudo certo, pode realizar o aborto legal, ela realmente foi violentada, alguma coisa assim. Tem que ter um acompanhamento pós, tem que ter esse pós, gente, né? Não dá para deixar uma pessoa, né, que já está traumatizada, ainda vai ter que se colocar numa situação como essa, né? Então a gente precisa desse acompanhamento pós. Quem que vai fazer isso? Psicólogo perinatal. O planejamento familiar, quem vai ajudar aquela família a pensar quantos filhos quer ter, se quer ter filhos e quando quer tê-los, né? Nós podemos atuar muito aí. O enfermeiro também pode, outros profissionais também podem, mas a gente, né, pode. E quanto psicólogo perinatal, a gente tem uma bagagem ainda muito mais forte, muito mais poderosa para ajudar nesse planejamento familiar, por exemplo, tá? Então, são algumas das áreas que a gente pode atuar na saúde pública, por exemplo.